e agora a gente fala do assunto que tem dominado os noticiários desde domingo, né? Os desdobramentos dos atos criminosos que aconteceram aqui em Brasília. Mas hoje a gente tem um convidado para chamar para conversa. É isso aí, a gente se recebe aqui com muita alegria nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, o jornalista CD Silva, que é correspondente em Brasília do The Brazilian Report. Boa! Bem-vindo! Boa! Muito obrigado. É bonito o acento aqui, Muito né? obrigado, é boa pronúncia. Obrigado, bom dia Ariane, bom dia Diego e aos ouvintes do Nova Manhã. CD Silva, muito bem-vindo. CD, a gente vai falar sobre os ataques de 8 de janeiro aqui, vai atualizar para o nosso ouvinte, mas eu queria dizer para o nosso ouvinte que eu conheço o CD já há alguns anos, jornalista, trabalhamos juntos, é uma alegria tê-lo aqui. E o CD é uma pessoa que talvez ali desde... O Capitólio foi 6 de janeiro de 2021. Por volta do quê? Umas 3 da tarde aqui em Brasília? É. Foi isso, né? Quando deu 3:01 da tarde, o CD Silva disse, vai acontecer igual no Brasil. Caramba. E eu às vezes acreditava no CD, às vezes não queria acreditar, e aí ele ficou de 6 de janeiro de 2021 até 8 de janeiro de 2023, dizendo que iria acontecer. O que te dava essa certeza, CD? O que dá essa certeza, Diego, é porque o bolsonarismo é acompanhar o trumpismo com um delay de 2 anos. O ouvinte aqui recentemente teve a Copa do Mundo e deve ter passado pela experiência de ter a televisão do vizinho, onde o gol chegava antes. Né? E é exatamente a mesma coisa. O gol lá do pombo, que você viu na TV do vizinho, também vai acontecer na sua televisão. É o mesmo vídeo, é o mesmo jogo. Ele acabou de acontecer e daqui a alguns segundos vai acontecer na sua televisão. O bolsonarismo é o trumpismo com o delay. Então, tudo o que o Trump fazia, o Bolsonaro imita. Para citar apenas aqui um único exemplo, porque a gente não tem o dia inteiro para falar, o Trump vence a eleição em 2016, o Bolsonaro vence em 2018. Quando o Trump vence a eleição, ele passa a dizer lá nos Estados Unidos que ele também ganhou o voto popular. Lá nos Estados Unidos tem o colégio eleitoral e tem o voto popular. É mentira. O Trump só ganhou a eleição no colégio eleitoral. Ele não teve mais votos do que a Hillary, mas ele passa a contar essa mentira. Aí o Bolsonaro aqui em 2018, ele quer imitar o Trump. Só que aqui no Brasil não tem colégio eleitoral. Como é que ele vai fazer? Ele tem que ter alguma adaptação para ele poder copiar essa mentira. E aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, tem 2 turnos. Aí o Bolsonaro passa a falar, não, eu ganhei, na verdade, no primeiro turno. Do Haddad, em 2018. Eu ganhei no primeiro turno. É mentira, ele não ganhou, ele teve 46%, teve que disputar o segundo turno. Mas ele ia copiando todas as mentiras do Trump ao longo desse tempo. Quando os dois eram presidentes, ele passa a copiar algumas mentiras mais rapidamente, como é a questão da cloroquina. O Trump é o primeiro a falar da cloroquina, o Bolsonaro vai lá e copia. Então, como teve o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, a invasão, ele não aceitou a derrota na reeleição, ele dizia que as urnas eram falsificadas, que as urnas foram adulteradas, que foi fraude, que o Biden não conseguiu, etc. E o Bolsonaro copiava exatamente o mesmo discurso. Então, todos os sinais estavam dados que o Bolsonaro ia imitar o Trump também nisso. Olha aí. 8h09, nós estamos aqui nos estúdios da Nova Brasil FM com o CD Silva, que é jornalista, correspondente do Brazilian Report. Vamos para as notícias atualizadas sobre tudo o que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro, Ariane. Vamos, e aí a gente vai comentando juntos aqui. Bom, a Polícia Federal informou o seguinte, que terminou de ouvir o depoimento dos detidos lá no ginásio da Academia Nacional da Corporação, no Taquari, na tarde de ontem. Ao todo, 1.159 pessoas foram presas e transferidas para o Centro de Detenção Provisória de número 1, no caso dos homens, e para a Penitenciária Feminina do DF, no caso das mulheres. De acordo com a Polícia Federal, 684 pessoas foram soltas. Na terça-feira, a corporação tinha liberado já, a gente até noticiou aqui, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas em situação de rua e mães acompanhadas de crianças, seguindo ali a ordem das questões humanitárias. Os suspeitos foram presos entre domingo e segunda após os ataques criminosos à sede dos 3 poderes. Perdão. Eles são investigados por crimes como golpe de Estado, roubo, lesão corporal e outros. No ginásio da Polícia Federal, os detidos passaram por uma triagem e foram submetidos aos procedimentos da Polícia Judiciária. Depois passaram a ser apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e depois ao sistema prisional. Ontem,
a Defensoria Pública do DF convocou uma coletiva de imprensa para informar sobre o atendimento que estava sendo dado a estes detidos lá no ginásio da PF, Ariane. Pois é, tanto a Defensoria Pública do DF quanto a Defensoria Pública da União, a DPU, disseram que não houve violações de direitos dentro da Academia da Polícia Federal e que todos os que não tinham como pagar por um advogado foram prontamente atendidos. Disseram ainda que as audiências de custódia desses presos já começaram a acontecer de forma presencial ou virtual. Além disso, eles informaram que esses procedimentos agora estão sendo tocados tanto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto pelo Tribunal Regional Federal, seguindo aí a determinação do ministro Alexandre de Moraes, de que fosse feita uma espécie, como se fosse um mutirão, para que essas audiências acontecessem o quanto antes. Por fim, eles disseram que novos blocos foram abertos nos presídios do DF para receber esses presos, que inclusive não tiveram contato com a massa carcerária como um todo. Então, nessa coletiva, eles desmentiram as denúncias que foram feitas de violação de dignidade, de que houve direitos que foram desrespeitados dentro da Academia da Polícia Federal. Eles disseram que não houve essa situação e que eles mesmos, os defensores, estiveram em loco para acompanhar toda essa situação por lá. Eu vou fazer um comentário sem a informação ainda, mas é porque me chamou a atenção essa história de novos blocos abertos. A gente fala tanto em superlotação carcerária. Pois é, então, tinham blocos ociosos, então tinham é isso? blocos fechados. Foram 2 novos blocos abertos no CDP-1 e um novo bloco aberto na Colmeia Feminina. CDP-1 é tudo na Papuda lá, né? No Isso, complexo da Papuda. Exato. Pois é. CD, Silva, tivemos aí uma grande triagem, né? Todo mundo que chegou no ginásio pegou uma senhazinha. Você vem pra cá, você vai pra lá e foi se fazendo ali. Tô brincando, claro, mas foram colhidos depoimentos para identificar a postura, enfim, a atuação de cada um. E no bojo aqui, 1.159 pessoas presas. Provavelmente não são os mandantes e os pensadores de tudo isso, mas essa punição é necessária, por óbvio, né? Com certeza. E é engraçado ver essas pessoas nessa situação, porque é a mesma turma que em manifestações de esquerda vai dizer e vai pedir direitos humanos para humanos direitos, né? E que vândalo merece violência, etc, etc. Então é muito interessante ver agora o pessoal da direita, deputados de direita, da bancada da bala, etc., agora pedindo que sejam tratados com todo cuidado e com toda atenção. O que eu estou especialmente interessado, Diego e Ariane, é na identificação da quantidade de militares que estão entre esses mais de 1.000 detidos aí. A imprensa já identificou pelo menos um general da reserva, um coronel da reserva do Exército e um capitão da Marinha. E ainda vai ser revelado mais, com essa grande investigação, sobre o papel das Forças Armadas nessa manifestação golpista. O próprio ministro Flávio Dino já tinha confirmado de que havia militares envolvidos em todos esses atos e dentre os detidos também. Falta a gente saber quem são essas pessoas e qual que é a influência delas, né, diante dessa massa toda. Nós ainda vamos saber. Quando o Lula ganhou a eleição, eu escrevi no Twitter algumas coisas que o Lula tinha que fazer imediatamente, uma agenda imediata para o Lula no começo do mandato. E a primeira coisa era o Lula proibir as Forças Armadas de fazer a tal ordem do dia que começou no governo Bolsonaro, a ordem do dia todo 31 de março, celebrando o golpe. Existe, Ariane, nos Estados Unidos hoje um debate muito forte a respeito da mitificação dos líderes da Guerra de Secessão, os líderes pró-escravidão, traidores da pátria que declararam os Estados Confederados da América para manter a escravidão nos Estados do Sul. E lá nos Estados do Sul dos Estados Unidos existem muitas estátuas comemorando esses escravistas, comemorando esses rebeldes. Da mesma forma, nas nossas Forças Armadas, na AMAN, por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras, o principal auditório, os cadetes chamam de AGM, que é o Auditório General Médici. Então eu acho que o Brasil tem que começar a discutir o papel de ficar idolatrando, idolizando os ditadores e a ditadura, que é o tipo de discurso que permitiu coisas como o ataque de 8 de janeiro. Agora essa turma que foi presa não vai poder ficar com o celular, né? Imagino eu. Agora não. Entrou na Papuda, teve agora o celular aprisionado, né? O nosso ouvinte pode estar acompanhando e falando assim, ouvindo o CD Silvio e falando, esse aí é petista, é um comunista. Eu conheço o CD há anos, eu posso dizer a vocês que o CD é tudo menos petista. Pelo contrário, as críticas mais ácidas às vezes que vêm pro PT vêm da boca do CD Silva.
É o que eu tenho dito aqui desde segunda, né, CD? Com esses atos de domingo, acabou qualquer possibilidade de se fazer uma análise ampla da situação, né? O ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, está atribuindo esses acontecimentos criminosos do último domingo, em parte, ao próprio Supremo Tribunal Federal, que, em razão de ter tirado o Lula da cadeia e colocado ele como candidato, acabou provocando. Nada, como a gente tem dito, é preciso dizer o óbvio, pode justificar qualquer análise política, cai por terra a partir do momento em que a gente assiste às cenas do último domingo. Exatamente. Pelo contrário, a violência é para fora da política, né? Numa civilização, numa sociedade democrática, a gente coloca a violência como fora do meio político. A gente tem que resolver nossas diferenças de outras maneiras, né? Na negociação, no debate, no voto e assim por diante. Então, não cabe esse tipo de justificativa. Esse papo do Marco Aurélio, Diego, me lembra também, circulava sempre em off, os militares incomodados que falam com a imprensa sempre em off, começava a ventilar por meio de seus porta-vozes na imprensa a ideia de que, mas o problema dos militares é com o Lula. Se fosse outro candidato, não tinha problema. Não é uma questão da continuidade do Bolsonaro. O problema é o Lula. Eu tenho certeza que em 64 diziam a mesma coisa. Mas o problema é o Jango. Se fosse outro presidente, é sempre assim. Então, sempre tem uma desculpa para a violência e para o golpe. Agora são 8h17. A gente continua nesse assunto, mas te contando que depois de um chamamento para novas manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília, um novo plano de segurança foi colocado em prática ontem, quarta-feira. Inclusive, o interventor federal, Ricardo Capelli, que agora comanda a segurança pública daqui do DF, disse que a inteligência das forças de segurança identificou esse alerta e, por isso, resolveu por bem fechar a esplanada dos ministérios, além de reforçar a segurança no local. Policiais militares, civis, bombeiros, Detran e Força Nacional estiveram posicionados na região desde as primeiras horas da tarde. Apesar disso, o ato marcado para as 6 da tarde não aconteceu. Como dizem os jovens, flopou, não é isso? Flopou, que é o contrário de irritar, é isso? Eu também não tô tão só? assim por dentro, viu? não, mas já ouvi dizer. Flopar é quando não dá certo, dá irritar certo. é quando dá certo, ok. Pois é. E aí, o que aconteceu? A esplanada, inclusive, agora já está liberada, tudo normal por lá. Não houve manifestação nenhuma, mas houve um forte esquema de segurança montado de fato, inclusive concentrado ali majoritariamente na frente do Planalto, do Congresso e do próprio STF. E o Ricardo Capelli, que é o interventor federal, ele convocou, né, uma coletiva de imprensa ontem, perto da hora do almoço, para tranquilizar a população, a imprensa, dizendo que atos como os que a gente viu no último domingo jamais vão se repetir aqui em Brasília. Ele também foi questionado, o que te garante que nada, né, parecido vai acontecer? Ele alfinetou o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, dizendo, a diferença é que eu vou acompanhar tudo da esplanada, eu vou estar aqui por dentro. Inclusive, ele caminhou ontem pela esplanada ali por volta das 6 da tarde, acompanhado de outras autoridades. E o Anderson estava nos Estados Unidos quando tudo aconteceu. Vamos ouvir um dos trechos da sonora do Ricardo Capelli. O período de férias oficial dele, no Diário Oficial, e aí os senhores podem verificar no Diário Oficial, é a partir do dia 9. Pois é. Houve um abandono da função, é isso, interventor? É muito estranho que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal assuma a sua função no dia 2, exonere e troque todo o comando, quase todo o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viaje. E alguns dias depois aconteça o que aconteceu aqui em Brasília. Isso é coincidência? Tá aí, esse foi Ricardo Capelli, o interventor federal. A gente lembra que Anderson Torres, apesar de ter um pedido de prisão contra ele, está ainda nos Estados Unidos, não chegou a Brasília. Havia uma expectativa grande de que ele chegasse ontem, mas isso não aconteceu. E ele vem sendo fortemente marretado, né, por tudo o que aconteceu. Que análise que a gente consegue fazer, CD? Olha, pelo menos no mundo da iniciativa privada, que os bolsonaristas adoram falar de que isso aí é mamata, é pessoal da Lei Rouanet, não sabe trabalhar, o Paulo Guedes tem que privatizar tudo, não sei o quê. Eu acho que numa empresa privada, primeiro, se você entra, você não pode na primeira semana tirar férias ou ir embora.
Você tem que esperar, pelo menos no mundo da CLT, você tem que esperar 12 meses de trabalho para poder tirar férias depois. E segundo, fica, no mínimo, muito feio uma pessoa assume um novo emprego no dia 2 de janeiro, troca a direção da empresa e depois vai viajar para os Estados Unidos. Então, no mínimo, é uma coisa que, se fosse feita na iniciativa privada, levantaria muitas suspeitas e teria muita fofoca no bebedouro da empresa. Bebedouro é ótimo. Se eu só fazer um comentário aqui, diz que a inteligência das forças de segurança identificou o alerta de ontem. O nome da inteligência chama-se Zap, né? Porque essa manifestação de ontem aí também estava em todos os WhatsApp de qualquer pessoa. Todo mundo sabia que ia ter isso ontem, assim como sabia que ia ter no dia 8 de janeiro, domingo último. O Ricardo Capelli, ele é secretário executivo do Ministério da Justiça, não é isso? Isso, é o número 2 do Dino. Ele está acumulando função? Não, né? Ele se afasta da secretaria para ser o interventor, né? Imagino eu. Eu não sei o que ficou nessa função de número 2 do Dino, mas pelo Diário Oficial ele virou interventor federal na segurança do DF até o fim do mês. Estou dizendo isso porque assim, surgem aí, de ontem para hoje, principalmente, sobretudo ontem, muitos hoje na oposição, ligados a Jair Bolsonaro, que levantam a possibilidade de a investigação ser mais ampla, inclusive alcançar o próprio Ministério da Justiça, a BIM, próprio Lula, que teriam sido avisados, né, com antecedência desses atos do dia 8. Eu até comentava agora na coluna Conexão Brasília mais cedo, em rede aqui para todo o país que acompanha a Nova Brasil FM, que eu conversei com algumas pessoas, com lideranças políticas importantes sobre esse assunto, nesse nosso esforço de, como jornalista, ouvir o máximo de gente possível, né? E eles me disseram que não faz muito sentido, assim, vamos lá, se o Lula soubesse e deixasse isso acontecer, né, para se colocar como salvador e fazer a intervenção na segurança pública do DF. O que eu ouvi é que, assim, primeiro, havia um risco muito grande disso. Flávio Dino se desgastou nessa história toda. O Múcio Monteiro, ministro da Defesa, se desgastou. Os invasores poderiam invadir e ficar lá. Eles só saíram porque eles quebraram tudo. Se eles tivessem entrado e ficado, talvez a gente fosse assistir a uma longa negociação de desocupação desses espaços. Isso não interessaria ao próprio governo Lula. E mais ainda, fazendo esse esforço aqui, tá? Diversionista, de imaginar nessa possibilidade. Teria que muita gente hierarquicamente concordar com isso. O ministro Dino, o ministro Múcio, os secretários executivos, os servidores que foram alertados também. Enfim, não me parece fazer muito sentido. Ademais, concluo o meu comentário, me parece muito quando uma jovem é estuprada e as pessoas ficam tentando achar ali, mas o beco era escuro. Mas essa hora não era para estar na rua. Mas a saia que ela estava usando era curta demais. Não, o culpado é o estuprador. O que aconteceu no domingo tem culpados muito claros. Foram os criminosos que invadiram a esplanada e quebraram tudo. Investigação seja feita, mas não vejo o porquê de se fazer um esforço tão grande de se encontrar culpados. Os culpados estão claros. É quem entrou e quebrou tudo. Não é o beco escuro, né? Esse papo, Diego, me lembra muito quando a gente estava com a CPI da pandemia. E aí os mesmos bolsonaristas que diziam que não tinha nada demais, etc, etc, com a pandemia, eles queriam usar na pandemia para investigar também os governadores. Responsabilidade que é das assembleias legislativas de cada estado. Mas aí fica esse diversionismo, você colocando um monte de coisa para se falar, um monte de assuntos para se debater numa investigação que parece muito clara, você desvia o foco e atenua a responsabilidade do Bolsonaro, que é o principal responsável por esse ataque, ao não reconhecer o resultado da eleição. Dito isso, eu entendo que existe um fundo de verdade aí por dois elementos. Primeiro, o Flávio Dino sabia da movimentação, e a gente sabe que ele sabia porque no sábado, dia 7, ele publicou um tweet falando sobre uma, abre aspas, guerra em Brasília. Então a gente sabe que o Flávio Dino sabia que alguma coisa iria acontecer na véspera. Sim. E segundo, no meu entendimento, muita responsabilidade cabe sim ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, porque ainda em dezembro
ele defendia a existência desses acampamentos, e mesmo no dia 2 de janeiro, já empossado como ministro, o Lula já como comandante-em-chefe das Forças Armadas, o Zé Múcio Monteiro voltou a defender os acampamentos, que eram manifestações pela democracia, e que espontaneamente esses acampamentos iam se desfazer, então não precisava fazer nada com esses acampamentos. O acampamento aqui em Brasília, perto do chamado Forte Apache do Exército, foi a base de operações, foi o ponto de encontro dos manifestantes para o ataque do dia 8. Ou seja, se o Zé Múcio tivesse mandado desmontar o acampamento antes, o ataque não teria acontecido. Então cabe muita responsabilidade, sim, ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, por defender publicamente esses acampamentos. Muito bem, 8 horas e 26 minutos. O Dino chegou a falar nas coletivas também, né, Ariane? Inclusive ele diz uma frase que: da minha janela eu vi que o contingente de policiais para a quantidade de manifestantes, àquela altura eram somente manifestantes, não era conforme o combinado, né? Se o governo federal tem alguma responsabilidade aí, eu veria um erro de achar que a Secretaria de Segurança do DF ia ser suficiente para tomar conta de tudo, ou então de achar que a depredação não seria na intensidade que foi, né? Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro estão dizendo que até eles estão surpresos com o nível de agressividade. Eu não me surpreendo, eu não caio nessa. Eu não caio nessa. Bom, agora são 8 horas e 26 minutos. Antes da gente passar aqui para o assunto Ibanez Rocha, é importante que se diga também que a mensagem que chegou ontem, que ficou bastante clara, tanto com o efetivo que foi empregado na esplanada, quanto com a própria fala do interventor federal, é que, independentemente se este ato foi desmarcado porque se percebeu que havia um esquema de segurança montado, outros novos possíveis e futuros atos que representem ameaças à ordem e à paz aqui em Brasília, ao que tudo indica, não vão ser tolerados, vão ser identificados e não vão ser tolerados. Então, se há alguém achando que, entre aspas, deu um baile nas forças de segurança, no sentido de fazer uma mobilização enorme ontem e recuar porque se viu que havia um preparo ali, não é bem assim também, né? Acho também a explicação por ter flopado ontem é porque muita gente foi presa. Quem ia na manifestação está preso. Então não sobrou gente para fazer o negócio ritar. O ato que foi prometido. Agora são 8 horas e 27 minutos. E a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui sobre o que acontece agora, né? Qual é a imagem que fica, qual seria o futuro político de Ibanez Rocha. A gente lembra que ontem, por 9-2, o Supremo decidiu manter o afastamento de Ibanez do governo do DF por 90 dias, em razão, é claro, dos atos que aconteceram no domingo. E aí surgem várias suspeitas, várias críticas, falas de omissão, outras tantas de incompetência, enfim, existem várias falas e vários vieses. O Alberto Rolo, que é advogado, inclusive especialista em direito eleitoral, gravou um áudio para a gente falando justamente sobre a situação do governador. Vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes acolheu um pedido e entendeu que, mais do que uma intervenção na segurança pública, esses atos, né, esses acontecimentos mostraram uma inaptidão completa do governador Ibanez. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes diz que houve, de alguma maneira, uma omissão do governador. Aí precisa saber se foi uma omissão porque ele é incompetente ou se foi uma omissão de propósitos. No final desses 90 dias, alguma coisa tem que ficar demonstrada, que houve realmente culpa, responsabilidade do governador Ibanez no processo, né? Então é um processo judicial, ou não. Ou ele fez o que era possível e se não fez mais é porque não sabia. A gente tem visto aí a culpa, o governo tentando passar a culpa, né? O governador, enfim, a própria Celina Leão, governadora em exercício, tentando dizer que o governador foi mal brifado, recebeu informações ruins e errôneas da Secretaria de Segurança Pública. Ontem, em uma entrevista, inclusive, à CNN Brasil, o advogado do ex-secretário Anderson Torres já deu a entender que não, na verdade a culpa seria dos comandos da polícia e tal, que talvez não seguiram a ordem dada por Anderson Torres. Lembrando que o comandante da PM, à época, está preso, né? Exato, foi
exonerado e está preso, Fábio Augusto Vieira. Como é que fica a situação de Ibanez Rocha? Pois é, a Folha de São Paulo está com uma reportagem hoje de manhã mostrando que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador foi de ofício. Ninguém pediu, ele não foi provocado. O que não é típico para um juiz, mas é muito típico do Alexandre de Moraes, agir de ofício. Um episódio que ajuda, em parte, ao menos, a ilustrar... Você vê como que é fake news, né? Eu li nas redes sociais que o Randolph Rodrigues tinha pedido o afastamento do Ibanez. Tudo é culpa do Randolph. Até eu lembro em 2021, durante a CPI, que acusava o Randolph de ter negociado vacina. Como é que o Randolph vai negociar vacina, gente? Isso é uma coisa impossível. Bom, uma coisa que conta, pelo menos a favor do Ibanez, é o seguinte. No dia 29 de dezembro... governo Bolsonaro ainda, o GDF fez uma coletiva de imprensa. E nessa coletiva de imprensa, o então secretário de Segurança, na época o Júlio Danilo, e esse coronel da PME que agora está preso, eles disseram com todas as letras: a gente tentou desmontar o acampamento em frente ao exército, onde estavam os golpistas, mas o exército não deixou. Então a PM do GDF foi lá e foi impedida de agir pelo exército, que cancelou a operação. Esse acampamento, no meu entendimento, é a base de tudo para o ataque em Brasília, porque é lá que foi o ponto de encontro dos golpistas antes dessa invasão. Então o GDF, antes do Anderson Torres assumir, tentou desmontar o acampamento e o exército não deixou. E já no governo Lula, também com aval do ministro José Múcio Monteiro. Muito bem, o Ibanez Rocha, só lembrando o nosso ouvinte, está afastado por 90 dias, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a governadora em exercício do Distrito Federal é a Celina Leão. Neste dia de hoje, então, a governadora ainda é Celina Leão, 12 de janeiro de 2023. Muito bem, conversamos com o CD Silva aqui, correspondente em Brasília, do Brazilian Report. CD, muito obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui à rádio, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Diego, obrigado, Ariane. Foi um prazer, valeu.